A paz de Deus, meus preciosos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, o nosso Edivaldo Oliveira, para negar, o ocultismo praticado pelo ministério, ele disse que ele não quer saber, não interessa saber onde e quando foram tirados, quanto aos que foram tirados a liberdade. Uma coisa é certa, fizeram por merecer a fúria ou a disciplina do ministério. Na realidade, está fugindo da pergunta. A pergunta é o seguinte: onde, quando, em que lugar, quem foi que assumiu a tribuna, e perverteu, 1 João capítulo 5, versículo 16, se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e por esse digo que não ore. Então, esse filho do diabo, assumindo a tribuna, não sabemos quem é, se foi o presidente do Conselho dos Anciãos, um dos grandes cardeais, os todos poderosos da congregação, se foi no Brás, se foi lá na Vila Maria, se foi lá em Arthur Alvim, se foi lá no Jardim Paulista, não sabemos. Que dia, que hora. Ele criou o pecado de morte, sacando a preposição para, substituindo pela preposição de. Então, aqui está escrito: há pecado para a morte, por esses digo que não ore, que é para não orar, não fazer juízo. Entregue na mão de Deus. Se alguém vir seu irmão pecar pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Então, o ensinamento aqui é o seguinte: você vê um irmão na desobediência, fala com ele, ora por ele, e o Senhor vai entrar na vida dele, mudar a sua história. Aí depois vem: há pecado para a morte, por esses digo que não ore. Quer dizer, se você já falou com ele, ele está numa desobediência, não se arrepende, muda os seus caminhos, deixa que Deus vai tratar com ele, está entendendo? E vai discipliná-lo. Se ele insistir na desobediência, Deus vai discipliná-lo. Vai mandar ele para o cemitério. Mas não é para julgar. Não é para julgar. Então, esse homem aí, que não sabemos quem é, ele sacou a preposição para e criou a preposição de. E de pecado para a morte, passou a ser pecado de morte. E começou a pregar que pecado de morte, quem adulterou, fornicou, pecou de morte, caiu da graça, perdeu a alma, foi parar no inferno. Entendeu? Não tem perdão, cadáver, porca lavada, cão que voltou ao seu próprio vômito. E, com o passar do tempo, a coisa evoluiu. O sujeito, quando põe o pé na estrada da perdição, não para mais. Aí, se você contestasse o ancião, pronto, já entrava na lista dos pecadores de morte e da tribuna você seria expulso também. Quem contestasse, por exemplo, como eu faço aí na internet, estou contestando esses criminosos aí já há 18 anos, também pequei de morte, caí da graça. Então, um monte de coisas aí que me acusam, Tá bom, não tem problema. Não tem problema. E você ainda escreveu: uma coisa é certa, nenhum dos anciãos disciplinadores perderão a salvação de suas almas, pelos os que, uma vez sem liberdade, aí se chafundaram no mundo da perdição. E você, então, está dizendo, uma coisa é certa, nenhum dos anciãos disciplinadores perderão a salvação de suas almas. Como assim? Eu não estou entendendo. Porque o apóstolo Pedro, ele escreveu o seguinte, sobre as cartas de Paulo, ele faz o seguinte comentário: falando disto, como em todas as suas epístolas, Pedro está comentando as epístolas do apóstolo Paulo, onde ele fala sobre a nossa salvação.
Então ele diz, falando disto, como em todas as suas epístolas, falando sobre a salvação, entre as quais há pontos difíceis de entender. Então, as cartas de Paulo, elas são muito eruditas, entende? Então, Pedro reconhece, há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem. O que é torcer a Escritura? Né? Torcem e igualmente as outras Escrituras. O que é torcer? Torcer as Escrituras é você dar um outro sentido às palavras registradas nas Escrituras. Entendeu? E as pessoas, para quê? Para quê? Para dar fundamentação às suas convicções pessoais, aquilo que o cara acredita, entende? Ele pega, então, um verso da Bíblia, ou às vezes uma frase da Bíblia, tá? Perverte o seu sentido e faz uma doutrina conforme aquilo que ele acha que deve ser. Então, e essas pessoas fazem isso para a sua própria perdição. Então eu pergunto, qual a situação destes anciãos que ao longo de 70 anos assumiram a tribuna, expulsando da igreja com gritos, fora daqui, você é um cadáver, você é uma cadela, você é uma porca lavada, um cão que voltou ao seu próprio vômito, aqui não é teu lugar, aqui você está morto, você é uma das minhas ovelhas. Entende? Usando 1 João 15, 5,16, que está dizendo que não há pecado de morte. Está falando em pecado para a morte. Não é morte espiritual, é morte física. Não é morte espiritual, é morte física. Porque Deus não mata seus filhos. Deus destrói a carne para não condenar o seu filho com o mundo. Então, como é que ficam esses anciãos aí que morreram e não se arrependeram disso? E outros ainda que vão morrer e não se arrepende dessas coisas, como é que fica? Hein? Explica para mim. Aí você tem isso também, né? Que você mesma... ora, existem crentes pilantras, vagabundos e safados. Não generalizo isso a todos os cortados de liberdade, claro. Mas todos os que perdem a liberdade, em princípio, incorreu em faltas lamentáveis. Quer dizer, você, está acusando, né, que são todos eles, né, existem crentes pilantras, vagabundos, safados, não generalizo isso, todos cortados de liberdade, mas todos os que perdem a liberdade, em princípio, incorrem em faltas lamentáveis, né? Ó, você está acusando com o dedo aqui, ó, tem 3 voltados. Tá vendo? Então, veja, eu pergunto para você o seguinte, o Ministério publicou ensinamento, né, em abril de 2016, o seguinte, que não consta na Escritura a expressão pecado e morte. E depois diz, afirmar que alguém pecou para a morte, ou dizer que aquele irmão pecou de morte, isso não nos pertence a afirmar, pois somente o Senhor sabe se a pessoa cometeu pecado para a morte ou não. Quem assim afirma, põe-se no lugar de juiz. Porém, o Senhor Jesus foi por Deus constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então eu pergunto, como é que fica a situação desses homens, né? Foram milhares deles, hein? Que assumiram a tribuna, colocando-se no lugar de Deus para condenar pessoas, expulsando-as da igreja, dizendo que são cadáveres, estão mortos, cães e cadelas que voltaram ao seu próprio vômito, que estão fedendo, fora daqui, né? Mais das minhas ovelhas, aqui não é teu lugar. Como é que fica a situação desses homens que assumiram o lugar de Deus para julgar e condenar pessoas? Hein? Eu quero que você me explique isso. Por favor, me ajuda aí, tá? Me ajuda aí. E também milhares que estão fazendo isso ao longo nesse Brasil afora e no exterior também,
assumindo o lugar de Deus. Como é que fica a situação destes homens? Explica para mim. Quero entender isso. Você diz também, a todos os cortados de liberdade, claro, mas todos os que perdem a liberdade, em princípio, incorreu em faltas lamentáveis. Isso não é verdade. Isso não é verdade, tá? Muita gente foi expulsa do templo, tá? Perdeu a liberdade e alguns foram expulsos do templo, porque simplesmente não tinham consciência de uma situação contraditória. Por quê? Porque na congregação não se ensina nada a ninguém. O batismo, no batismo, batizam bêbados, drogados, viciados, homossexuais, adúlteros, pessoas em situações conflitantes, pessoas em situação contraditória, e não são ensinados a respeito de nada. E lá para frente é descoberto essa situação e são assassinados, são expulsos dessa maneira também, tá? E tem outra coisa também. Se no final do culto você chamasse a atenção do ancião dizendo, meu irmão, isso que você pregou essa noite não está na palavra de Deus e isso nem é das nossas doutrinas. Pronto. Você já blasfemou da palavra que Deus deu na boca dele. Entendeu? E você já era colocado na lista. Então, como é que é isso? Qual a situação destes homens? É verdade que eu estou falando ou não? É verdade, eu tenho casos para provar, tá? Tenho casos para provar, tá bom? Como é que fica essa situação desses anciãos? Na realidade, esses homens são cegos guiados por outros cegos, porque a palavra de Deus não permite isso, em hipótese alguma, dizer que uma alma está perdida, condenada por toda a eternidade, caiu da graça. Essas baboseiras todas, né? Explica para mim. Eu quero saber. Como é que é isso? E ainda você diz, né? Você diz, veja o que você diz, terminando o seu comentário. Você sabe disso. Não me leve a mal. Nada que lhe contradigo é pessoal. Bom. Será? Vou agradecer. Nada do que eu lhe contradigo é pessoal. Bom, você deu uma melhorada, tá? Porque lá para trás era cachorro, né? Cão que late, um monte de coisa, me amaldiçoando, tal, imprecações terríveis. Levantou lenda a meu respeito, de que eu adulterei, um monte de coisa, cara. Um monte de coisa. E fica falando que eu sou contra o livro de Tiago, um monte de coisa. Para com isso. Para com isso. Tá? Pare com isso. Essa frase sua aí, na minha maneira de interpretar, é uma insinuação a meu respeito, ok? Veja, fique sabendo, abra sua orelha, venha investigar aqui em São Miguel Paulista, onde eu congrego, fala com o cooperador, que me conhece há 40 anos, entendeu? Pergunta se eu tenho alguma acusação, se tem alguém para levantar contra a minha pessoa alguma acusação contra a minha pessoa. Você sabe o que é você ter uma atitude por questões de dignidade, por saber o que a Bíblia diz e saber que estão matando as almas, não somente fisicamente, tá? Levando as pessoas ao suicídio, desestruturando as suas personalidades, destruindo as suas famílias, como também matando as almas espiritual, pregando um falso evangelho, um evangelho da salvação por meio de boas obras. Esse é o evangelho maldito. Está entendendo? Eu desafio você, vem aqui saber, entendeu? Investigar a meu respeito. Você acha que nesses 18 anos não teve ninguém para investigar? Já virada a minha vida de cima para baixo, de baixo para cima, tá? Investigando aqui as pessoas que trabalharam aqui na minha casa, entendeu? Uma acusação contra a minha pessoa.
Tá? Eu desafio mesmo. Está entendendo? Então, você diz nada do que lhe contradiga é pessoal. Estou acreditando, tá? Estou acreditando. Essa frase final aqui, para mim, é uma insinuação. Agora, eu penso a seu respeito. Ó, veja bem, eu vou dar um exemplo muito simples. Aqui do lado, vamos supor, hein? Não é essa situação, não. Aqui do lado, meu vizinho, eu sei que ele sequestra crianças e traz para dentro da casa dele, ele estupra essas crianças e larga por aí, tá? E eu fico quieto. Eu não falo nada para ninguém. Eu não denuncio esse sequestrador e estuprador para a polícia. Eu sou cúmplice dessas obras. É verdade o que eu estou falando ou não? Eu pergunto para você na defesa desses criminosos, você também é cúmplice destas obras. E você vai responder por elas. Você vai responder por elas. Não, eu não consigo entender diferente. Recomendo, se arrependa, se converta, meta a sua cara no chão, tá? E abandone esse seu fanatismo religioso, tá? Essa sua cegueira espiritual. Examina com cuidado as coisas que eu estou falando. Examina com cuidado. Se você quer ver a face de Deus como ela é, tá? Porque senão é condenação eterna. Não tem saída, rapaz. Não tem saída. Para esse ministério que está aí, inclusive os de agora, tá? Que sabem destas coisas e permaneceram calados, não denunciaram, não tiveram coragem de se manifestar, porque amaram mais a glória humana do que perder lá o seu ministério e ficaram calados assistindo estas coisas. Tá? Para o vídeo por aqui, que já está cumprido demais, tá bom? Mas se arrependa, tá? Porque o fim é triste.